sou o pastor Cláudio Parra e hoje nós vamos começar a falar sobre a Páscoa. E o tema de hoje é a origem da Páscoa. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós identificamos que logo após a morte de Jesus, os cristãos foram perseguidos e eles fugiram de Jerusalém e acabaram espalhando a palavra de Deus por todo o planeta Terra. Um dos evangelistas mais conhecidos foi o apóstolo Paulo. Ele levou a palavra de Deus em suas viagens missionárias a vários pontos do planeta. E ele, como último ponto de missão, levou a palavra de Deus a Roma, já preso político do Império Romano, tendo sido considerado como um revolucionário por pregar o Evangelho de Cristo. E a perseguição contra os cristãos feita pelo Império Romano se baseia no fato do Império Romano ser um império politeísta. O que isto significa? Significa que o Império Romano reconhecia vários deuses em seu panteão de divindades. E essa era uma característica comum de vários impérios da época e impérios que antecederam o Império Romano, como o Império Persa, por exemplo. Por quê? Porque, a fim de garantir um domínio total sobre os povos conquistados, eles absorviam as questões religiosas e as divindades dos povos conquistados como se fizessem parte do seu panteão religioso, para que as pessoas que eram obrigadas a se submeterem ao novo imperador, ao novo tipo de costumes, ao novo código de éticas, um código novo moral e de lei, a uma nova cultura, eles pudessem identificar na religião o Deus deles dentro daquela nova cultura. E assim agia o Império Romano. O problema é que o cristianismo é uma religião monoteísta. E isso, na prática, representa uma resistência ao politeísmo. Porque para nós cristãos, todos os outros considerados deuses e deusas, além do nosso Deus, são por nós tidos como ídolos. E a adoração a esses ídolos nós consideramos como idolatria. Ou seja, nós consideramos como uma prática contra o cristianismo. E está num dos 10 mandamentos, exatamente no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo: não farás para ti imagem de escultura de nenhum deus desses deuses, não se curvará diante deles, nem os prestará culto. A perseguição contra o cristianismo ocorreu até aproximadamente o ano de 315 depois de Cristo, quando o imperador Constantino, ele aceita o cristianismo e, mais do que isso, quando ele entra em Jerusalém, a fim de celebrar o jubileu do seu reinado, ele deixa de oferecer os sacrifícios que deveria oferecer em gratidão aos deuses pagãos. E, ao contrário do que era um costume dos imperadores, ele ensina o cristianismo como religião para os seus filhos. Muito provavelmente, o imperador Constantino, ele aprendeu de sua mãe Helena. Helena era conhecida como uma cristã fervorosa. E Constantino, então, faz um concílio com a igreja cristã e ele estabelece algo muito importante. Ele estabelece a data oficial da comemoração da Páscoa. Mas só
em 380 depois de Cristo, que o imperador Teodésio I, ele declara então o cristianismo como religião oficial do Estado romano, do Império Romano. E ele proíbe então o culto a todos os outros deuses do panteão. Mas imagine você essa situação. De um dia para o outro, o imperador proíbe grande parte das pessoas que eram por ele governadas de adorarem os seus deuses e de manterem a sua cultura. E como Teodésio conseguiu fazer uma mudança radical na religião do Império Romano, sem colher rebeliões e guerra civil, através do sincretismo religioso. O que é isso? É a incorporação por uma religião de características de outras religiões. E foi exatamente assim que Teodésio conseguiu unir todo o Império Romano debaixo de uma única religião. Ele absorveu ao cristianismo divindades e costumes de todos os povos que ele governava e de todo o panteão romano. E um dos maiores exemplos desse sincretismo religioso é a Páscoa. A palavra Páscoa, em inglês, é Easter, que vem de Eoster. E quem era Eoster? Era a deusa da fertilidade, do amor e do renascimento, na mitologia anglo-saxã, nórdica e germânica. E como é de costume, principalmente nos países de clima temperado, a primavera ela estabelece o início de dias de calor que vencem o frio do inverno. Significa que o sol voltou a brilhar, a esperança de uma nova vida voltou. O nome Oster significa deusa da primavera, e ela era tida como responsável por fazer com que a luz, o calor, o sol voltasse gradativamente a esquentar, brilhar e mudar completamente o clima da estação. E Oster, ela provavelmente se originou de 3 divindades já conhecidas. Ela era chamada de Ios na Grécia, Astarote na Fenícia, que era exatamente a deusa adorada por Jezabel, e Ishtar na Babilônia. E eu quero ler para vocês o que a Wikipédia fala sobre a lenda da Eoster. Dizem as lendas que Eoster tinha uma especial afeição por crianças. Onde quer que ela fosse, elas a seguiam e a deusa adorava cantar e entretê-las com sua magia. Um dia, Eoster estava sentada em um jardim com suas tão amadas crianças, quando um amável pássaro voou sobre elas e pousou na mão da deusa. Ao dizer algumas palavras mágicas, o pássaro se transformou no animal favorito de Eoster, uma lebre. Isto maravilhou as crianças. Com o passar dos meses, elas repararam que a lebre não estava feliz com a transformação, porque não mais podia cantar nem voar. As crianças pediram a Eoster que revertesse o encantamento. Ela tentou de todas as formas, mas não conseguiu desfazer o encanto. A magia já estava feita e nada poderia revertê-la. Eoster decidiu esperar até que o inverno passasse, pois nessa época seu poder diminuía. Quem sabe, quando a primavera retornasse e ela fosse de novo restituída de seus poderes, plenamente pudesse ao menos dar alguns momentos de alegria à lebre, transformando-a novamente em pássaro, nem que fosse por alguns momentos. A lebre assim permaneceu até
a primavera chegar. Nessa época, os poderes de Ulster estavam em seu apogeu e ela pôde transformar a lebre em um pássaro novamente, durante algum tempo. Agradecido, o pássaro botou ovos em homenagem a Ulster, em celebração à sua liberdade e às crianças que tinham pedido a Ulster que lhe concedesse sua forma original. O pássaro, transformado em lebre novamente, pintou os ovos e os distribuiu pelo mundo, para lembrar as pessoas de seu ato tolo de interferir no livre-arbítrio de alguém. Ulster entalhou a figura de uma lebre na lua, que pode ser vista até hoje por nós. Seus símbolos são a lebre ou coelho e os ovos, todos representando a fertilidade e o início de uma nova vida. O coelho, a lebre, representam a fertilidade e os ovos representam o início de uma nova vida. E essas são as características de Ulster, essa entidade que, quando nós cultuamos os seus usos e costumes, acabamos reverenciando. E por que o sincretismo entre Ulster e a Páscoa? Porque a Páscoa, para nós que temos uma cultura judaico-cristã, também significa um renascimento, ressurreição, um novo começo, a vitória contra a morte e a vitória contra a escravidão. A palavra Páscoa, ela vem de Pessah, no hebraico, que representa passar sobre, passagem. Por quê? Porque mostra quando o povo de Deus, que estava preso no Egito, eles tiveram uma experiência de vencerem a escravidão, de vencerem a morte, de vencerem a opressão que o rei do Egito impunha sobre eles. E tiveram um grande livramento por um milagre, aonde estava a marca do Cordeiro, a marca do sangue do Cordeiro. O anjo da morte passava sobre aquela casa e a preservava. E essa é a marca da nossa Páscoa, a marca do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que está sobre nós, sobre a nossa família, e todos os males desses dias, todo o mal que tem acometido essa terra, todas as calamidades e as pragas que têm assolado a humanidade, não vão tocar em você nem na sua família, porque sobre nós e nas nossas casas existe esta marca poderosa que é feita pelo sangue de Jesus, e o anjo da morte vai passar sobre nós e não vai nos tocar. Deus, querido, é poderoso para nessa Páscoa abençoar você e a sua família, mas para isso, entendam que a verdadeira Páscoa é a Páscoa de Jesus Cristo que existe dentro de nós, a Páscoa da ressurreição e a Páscoa da vida, porque após a morte, ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele deu para você e para a sua família, para todos os que creem, essa vitória. Deus abençoe e não perca a continuação desse tema, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Páscoa judaico-cristã e o que ela representa para nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.